Shalom, queridos, manhã de segunda-feira, pois começamos mais uma semana. Que o Senhor te abençoe poderosamente, não só nesta segunda-feira, mas também no decorrer de toda esta semana, que a tua vida seja direcionada e abençoada por Deus. Pois bem, hoje eu quero voltar a Romanos capítulo 8, verso 6, onde está escrito: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Preste atenção. A mentalidade, aquilo que passa na carne, aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne busca, que ela anseia, normalmente termina em morte, está ligado à morte, acaba com a morte. Mas a mentalidade do teu espírito, aquele que é eterno, aquele que vai para a eternidade com Deus ou sem Deus, é vida e paz. O Espírito Santo que habita em você, que tenta aproximar o seu espírito de Deus, ele quer te levar para uma vida de paz. Pois bem, queridos, quando eu conheci Jesus há muitos anos atrás, eu passei por muitas surpresas no início da minha fé cristã. Eu não conhecia o que era caminhar com Jesus, o que era caminhar com Deus, quando eu entrei na igreja evangélica e fiz aquela decisão por aceitar Jesus. Até porque era bastante jovem, não tinha muita compreensão. Mas tinha muitas coisas que eu não sabia, que eu teria que mudar. Tinha muitas coisas que eu não conhecia, ou que eu não tinha conhecimento e que eu teria que conhecer, que mudariam por completo a minha vida. Eu não sabia que tinha algumas coisas que eu praticava, que eu fazia, que não caberia mais na vida de um cristão. Enquanto teria que suportar outras coisas que até então eu não suportava. A minha vida iria mudar por completo. Eu teria uma transformação na minha vida. A minha vida não seria mais simplesmente um mar de rosa, mas também não somente um campo de batalha. A verdade é que quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos isso. Vamos ter os dias bons, mas também os dias ruins. Vamos ter a nossa vida transformada em um campo de batalha, mas também vamos ter dias de alegria na presença de Deus. Mas uma coisa é fato, a vida cristã não é um parque de diversões. E normalmente ela se transforma em um campo de batalha. E nos leva a lutar, e muitas vezes não é contra inimigos externos, e sim contra a nossa própria carne, contra o nosso coração, contra a nossa vontade, contra aquilo que muitas vezes tenta a nos levar ou nos distanciar do Senhor. Então, algumas coisas que nós precisamos entender na medida do possível quando nós caminhamos com Cristo. E aqui a palavra fala exatamente sobre isso. Paulo fala exatamente para os romanos: olha, cuidado com a tua carne, porque ela vai te levar para a morte. Mas o Espírito Santo de Deus, se você aprender a dar ouvidos a Ele vai te levar por um caminho de vida em paz. Vida e paz. Então, somos carnais, mas nós precisamos entender que nós temos que viver em um estado constante de desenvolvimento espiritual. Eu preguei esses dias em uma igreja que a salvação é um ato, sim. Aceitamos Jesus, somos salvos imediatamente, mas a santificação é um processo que nós precisamos colocar em prática no início da nossa caminhada cristã, e só vamos parar com ele quando o Senhor nos levar ou quando nós partimos desta terra. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e diz o seguinte: porque ainda sois carnais. Porque visto que ainda há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo fala para a igreja, ou seja, dentro da igreja tem aqueles e nós sempre vamos ver isso, e até uma fala muito comum: mas dentro da igreja tem tantas pessoas que erram também. Sim, tem. Dentro da igreja tem os carnais e tem os espirituais. Tem aqueles que decidiram que após aceitar Jesus iria mudar a sua vida e decidiram permitir que o Evangelho transformasse as suas vidas, mas também existem aqueles que entraram aceitando Jesus, mas nunca permitiram serem tocados pela palavra de Deus, purificados, limpos, transformados pela palavra de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia: você só vai ser carnal se você quiser.
Mas se você também quiser, você vai permanecer do jeito que chegou no Evangelho pelo resto da sua vida. O Evangelho tem um poder para transformar a vida do homem, desde que o homem se permita ser transformado. Se talvez você hoje se sente como um bebê espiritual, maravilha, você vai crescer na fé. Talvez hoje você já é um cristão maduro, glória a Deus por isso. Você se submeteu ao processo, deixou com que o Espírito Santo de Deus guiasse a tua vida, trabalhasse a tua vida. Mas talvez você ainda é um desses crentes que não consegue vencer a carne e constantemente tem sofrido quedas terríveis por isso. E é por isso que você não consegue crescer, é por isso que você não consegue romper, é por isso que você não consegue conquistar, é por isso que a tua vida não rompe, por isso que portas não se abrem, é por isso que outras portas se fecham, é por isso que as coisas não dão certo, é por isso que às vezes tudo dá errado, é por isso que às vezes você vê outros que começaram com Cristo há tão pouco tempo, estão crescendo tanto, prosperando tanto, e você não consegue romper. Quem sabe amanhã de você permitir com que o Espírito Santo de Deus molde a sua vida. É claro, todos nós em algum momento da nossa vida somos carnais, pecamos, erramos, falhamos, mas nos submetemos ao tratamento de Deus e à vontade de Deus e nos permitimos ser tratados pela palavra de Deus. Até mesmo Paulo escreveu isso, dessa luta dele contra a carne. Ele mesmo fala isso, que na carne dele não habitava bem algum, que a carne dele era cruel, que na carne dele habitava o mal. E ele dizia: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? Aí mesmo assim ele dizia assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos liberta deste corpo carnal que está sujeito à morte. Então nós precisamos entender isso. As lutas virão, mas você precisa também decidir mudar de vida. Você pode vir para Cristo e muitas pessoas falam assim: bispo, mas eu fui para Jesus e a minha vida não mudou. Você não vai mudar se você não permitir que o Espírito Santo de Deus molde a tua vida. Se você quiser vir para Cristo, se você aceitar Jesus ou vir para a igreja, mas não decidir mudar o teu comportamento, mudar as tuas ações, não vai adiantar nada. Você simplesmente talvez só tenha mudado de religião, mas não se tornou um cristão genuíno. Religião não te salva, nem evangélica, nem católica, nem espírita, nenhuma religião salva alma nenhuma. Quem nos salva é Jesus Cristo, através do arrependimento dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos que Jesus Cristo agora é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e falamos como o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu vou viver então para agradar o Senhor, e vou decidir, e eu decido abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, e decido viver tudo aquilo que agrada o Senhor. Aí então eu vou conseguir entrar em um processo de real salvação. Agora, simplesmente ir frequentar uma igreja não quer dizer nada se a palavra de Deus não tem surtido nenhum efeito na minha vida. Pense nisso. Deus eterno, eu quero te agradecer pela vida destes homens e mulheres nesta manhã que estão tendo acesso a esta devocional. Que o teu Espírito Santo os abençoe, que o teu Espírito Santo os toque, que o teu Espírito Santo os visite. Deus, aqueles que estão limitados porque têm grande dificuldade de vencer o pecado, tem grande dificuldade de mudar de vida, não tem conseguido, ó Deus, abandonar a velha vida, vieram para a igreja, aceitaram Jesus, mas não conseguem se libertar da velha vida. Que o teu Espírito Santo nesta manhã os toque, os visite, os ajude, os socorra, para que eles possam conseguir experimentar, ó Deus, uma vida de santidade e um evangelho pleno. Assim eu oro pela vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.